Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, a gente hoje quer falar, no início dessa edição, de uma situação que fez com que nós saíssemos do apogeu para a miséria, para o empobrecimento. E eu poderia falar de diversas situações, diversas causas dessas consequências ruins a que estamos submetidos. Uma penúria enorme, uma crise financeira absolutamente sofrível para a população. Mas eu quero falar da CEPLAC. A CEPLAC foi, em tempos idos, e eu diria que não mais do que 3 décadas, algo tão importante quanto uma Secretaria de Estado, com recursos, inclusive, muito superiores a algumas secretarias. A CEPLAC era a garantia para o sul da Bahia de prosperidade, de requalificações de estradas vicinais, de construção de universidade, de escolas, de postos de saúde, uma frota mecânica que desbravava florestas, o fomento à cacaicultura, embora tivesse pecado muito no seu início de ter priorizado a monocultura do cacau. Mas era para isso que servia a CEPLAC. E a CEPLAC era a detentora de poderes que faziam com que o Estado dependesse bastante dos recursos advindos da exportação do cacau. Houve uma época em que o Estado dependia tão profundamente dos recursos da região do cacau que o governador só esperava chegarem os impostos destas exportações para poder efetuar os pagamentos de servidores como professores, como policiais, enfim, vivíamos um período de apogeu. A escolha do superintendente regional da CEPLAC, aqui no sul da Bahia, era motivo de brigas ferrenhas entre os grupos políticos, ainda que estes integrassem uma mesma hierarquia de poder. Ser superintendente da CEPLAC no sul da Bahia era uma coisa tão importante quanto ser prefeito de Itabuna ou de Ilhéus. E aí eu não diria nem o diretor-geral, que aí já era uma outra situação, é como se o presidente estivesse nomeando um ministro. Então a CEPLAC tinha esse potencial. Houve uma época que eram quase 5.000 servidores, e todos em plena atividade. A CEPLAC hoje não tem 500 servidores. E dos 500, tem 50, no mínimo, funcionando. Porque existe no mínimo 450 que não servem para patavinas. E não é por culpa deles. É porque efetivamente não tem nada para fazer. A CEPLAC hoje é fictícia. Sabe aquela instituição que existe ali, materialmente, fisicamente, mas que não tem utilidade prática? A CEPLAC, que era um centro de grandes pesquisadores internacionais, daqui emergiram pessoas que dignificaram a ciência, pessoas que nos honraram por serem nossos conterrâneos, porque a CEPLAC tinha todo um trabalho de patrocínio e fomento às pesquisas. E muitas pesquisas foram feitas e não somente relacionadas ao cacau em si. A biologia, a Mata Atlântica, os recursos hídricos, tudo era pauta de pesquisa científica elaborada pela CEPLAC. E a CEPLAC investia pesado. A CEPLAC era, às vezes, até mais do que uma prefeitura no município, porque as prefeituras sempre tiveram limitações orçamentárias. E a CEPLAC entrava com investimentos. Os empreendimentos forjados pela CEPLAC fizeram com que muitos municípios tiverem em seu escritório de representação local uma referência tão importante quanto o da prefeitura. Mas tudo isso passou, porque infelizmente nós já tínhamos uma dificuldade de baixa de preço da arroba do cacau, uma competição com alguns países africanos, que faziam com que o produto fosse desvalorizado. Chegamos a produzir mais de 400.000 arrobas de cacau.
Estamos agora chegando a 100, 110, mas a coisa era tão grave que mal chegávamos a 40, isto há 5 anos atrás. Nos tornamos uma região moribunda em decorrência deste fato. E para agravar, aí veio o crime da vassoura de bruxa, perpetrado por vagabundos, por bandidos do colarinho branco, encastelado dentro da própria CEPLAC e capitaneado por uma coisa asquerosa, um excremento da política denominado de Geraldo Cabeça de Pitu, segundo investigações da própria Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Em decorrência, inclusive, de depoimento de comparsas do Geraldo, que o denunciou, se denunciando, como executores do maior crime bioterrorista da história deste país. Que acabou dando em nada, porque na época Geraldo era compadre do presidente de então, que voltou infelizmente a presidir esse país, era amigo do governador, tinham as relações que o acobertavam, o protegiam. O fato é que depois do crime da vassoura de bruxa, nós passamos a ser uma região muito dependente dos recursos do Estado, que tinha no sul da Bahia a sua sustentação. E o Estado foi muito ingrato e permanece sendo ingrato com o sul da Bahia. Porque nós não temos efetivamente nenhuma obra genuinamente estadual. Itabuna contribui com o fisco somente em duas alternativas de impostos, que é ICMS, o município fica só com 25%, e o IPVA, o município fica com 50% e o Estado fica com 50%. Somente desses dois impostos, o Estado usurpa de Itabuna, o município só dos 102 da micro-região do Cacau, mais de 14 milhões de reais. Nós não temos aqui uma obra de 14 milhões, com 2 ou 3 exceções. E aqui eu citaria, por exemplo, o Centro de Cultura Candiandória, que levou quase 20 anos para ser concluído e que custou 30 e poucos milhões. Então se gastou 30 milhões para fazer uma obra em 20 anos, enquanto que se arrecada quase metade desse valor por mês. Ilhéus que nos últimos 6 anos teve assim um crescimento vertiginoso, inclusive com construções em quantidade de dezenas de grandes prédios, sobretudo na orla norte e sul. Ilhéus teve a construção da Ponte Estaiada, que foi assim propagada de maneira muito exacerbada como a grande obra do Estado. Só que essa é a meia-verdade, porque o Estado investiu menos de 30%. A Prefeitura teve que entrar com alguma coisa por cento, o Estado 28 alguma coisa, e a União, na época presidida pelo Jair Bolsonaro, entrou com 70% de todo o investimento da obra. Só que, efetivamente, a obra foi construída pelo Estado, porque houve um repasse do governo federal para o Estado, que normalmente acontece assim, e o Estado ficou incumbido de executar a obra. Então, quem executou a obra foi o Estado, mas eles omitem, eles que eu me refiro são os petistas, comunistas, eles omitem o outro lado da moeda, que é muito maior. Que o investimento de Bolsonaro em Ilhéus, através da Ponte Estaiada, em seu valor de 120, 130 milhões, foi de 70%. Então, nós não temos mais obras. Essa placa não existe mais, essa placa está fictícia. A presença da União e do Estado é quase que ínfima quando a gente faz uma correspondência daquilo que a gente contribui financeiramente e mensalmente. Então perdemos essa placa. Hoje todas as cidades que estão ainda com representação de escritório da CEPLAC estão com suas estruturas ou sucateadas ou já aos escombros, como é o caso, por exemplo, de Itabuna. Itabuna tinha um escritório ali na Mangabinha, que hoje está o mato, não tem mais nada lá. Não tem mais instalação hidráulica, elétrica, só existem as paredes. Não mais do que isso. E o mato tomando conta de tudo. Aquilo retrata fidedignamente o que eu estou aqui falando. Da situação de menosprezo, de insignificância a que estamos submetidos por nossas autoridades estaduais e da União. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque nós sempre fomos uma população calma,
tranquila. Fomos cordeirinhos que nunca berramos. E fomos tratados como cachorros vira-latas que sequer latem, ou como jumentos que não relincham. E quando o povo não grita suas dores, quando a população não manifesta as suas insatisfações, as suas indignações, as autoridades acham que está tudo bem, está todo mundo conformado, está todo mundo feliz. Vamos dar para eles festas de forrosadas, carnavais, vamos fazer com que trios elétricos toquem, o povo vai dançar, e o povo está dançando. Estamos dançando. Deixamos de ter o apogeu do passado recente. Deixamos de ser uma referência econômica e financeira no Estado. A economia hoje não chega a 3%. É 1, alguma coisa. Na verdade, não chega a 2%. Quando já era, há 4 décadas atrás, mais de 70%. Então, naquela época, eles nos usurparam. Eles tiraram, sangraram, eles fizeram barbaridades conosco. E o que a gente poderia imaginar é que na inversão dessas posições, ou seja, deixamos de ser mantenedores do Estado, passamos a ser os patinhos feios da Bahia. Aí, nesse momento, o que nós esperávamos era que o Estado fosse grato e que pudesse nos recompensar, pudesse fazer com que nós tivéssemos o que o Estado está dando para, por exemplo, Feira de Santana, Juazeiro, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, que por coincidência ou não, são municípios que, tanto quanto Camaçari, eram bem menores do que Itabuna há 4 décadas atrás e hoje estão muito maiores do que Itabuna. Então a conta não fecha, não há adequação lógica nesse histórico. A perda da CEPLAC, eu diria perda porque a CEPLAC hoje é moribunda, não serve para patavinas, que não dá empregabilidade a umas 500 pessoas, das quais, repito, 450 não fazem absolutamente nada na CEPLAC. Ficam lá coçando o saco, jogando no computador ou simplesmente usando a estrutura governamental para interesses pessoais. Não mais do que isso. Então nós precisamos dar uma repaginada nessa história. Foi quando surgiu há uns 15 anos atrás uma proposta de construção da FIOL e do porto de Ilhéus, novo porto de Ilhéus, porto. Isso foi palco de muitas palestras. Os deputados vieram, os governadores falaram, os empresários se manifestaram, e aí parecia que a gente ia ter seríamos um novo Eldorado. Porque a proposta da FIOL, ela é tão interessante, tão necessária, que a previsão é que a cidade de Ilhéus e Itabuna dobrem nos primeiros anos em sua questão demográfica. E que nós tenhamos, através da FIOL, bilhões de dólares movimentando essa região. E aí se passaram o tempo, a Abami, que é uma empresa do Cazaquistão, ela faliu em decorrência desse conflito, dessa guerra, a vida entre Rússia e Ucrânia. A empresa faliu. A concessão que foi dada para ela acabou estando hoje funcionando a passo de tartaruga porque ela já comunicou a sua falência. Não existe mais uma estrutura da Abamil, uma estrutura diretiva da Abamil na Bahia. Está tudo abandonado. As obras estão a passo de tartaruga em decorrência de que eles têm compromissos contratuais. Mas, efetivamente, a obra está parada. E aí o governo federal buscou parceiros, no sentido desses parceiros poderem assumir, a partir de onde deixou a Abami, o projeto da FIOL e do Porto de Ilhéus. Mais recentemente, houve uma denúncia, e ela está sendo capitaneada por 2 empresários que estão tendo uma luta enorme pela abnegação dos esclarecimentos, mas, sobretudo, de passar as informações para a população sobre o que efetivamente está acontecendo envolvendo a Abami e a FIOL. Eles estão denunciando que a Vale do Rio Doce é uma empresa mais provável de comprar esse projeto, que é de mais de 5 bilhões de reais, embora o governo do Estado e o governo federal já tenham envolvido mais de 1 bilhão de recursos públicos nos trilhos, nas obras. Muitas pontes, muitos túneis,
enfim, e muitas linhas férreas. Então, as coisas estão andando no contexto da política de se encontrar um comprador para a concessão que pertencia à Bamin. Mais recentemente, empresários da Arábia Saudita e da Índia também manifestaram interesse, o que para nós é ótimo. Porque se houvesse ali uma disputa unilateral, somente a Vale tem interesses que estão envolvidos mais com Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E o interesse da Vale é que a FIOL mude seu trajeto para o porto de Vitória, que já está asfixiado. São muitos navios esperando carregar ou descarregar, porque lá existe uma sobrecarga de funcionamento. Enquanto que o Porto de Ilhéus seria zero. Né? Só para você ter ideia, o Porto de Salvador, todo o complexo de Porto de Salvador, Mataripe, todo aquele complexo exporta 4 milhões de toneladas anuais. O porto do Espírito Santo são quase 80 milhões. Ou seja, são 20 vezes mais, enquanto que o estado é muito menor do que a Bahia. Então, a conta não fecha. Não dá para entender a Bami mudar, a FIOL ser mudada no seu trajeto original para o Espírito Santo, se para a Bahia é muito mais perto, é muito mais fácil. Isso tem falado o empresário Éder, ele que já trabalhou em 22 países, construtor das grandes ferrovias no mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, África, América do Sul, 22 países onde ele trabalhou com isso. E ele tem falado, por exemplo, no Japão, os trilhos permitem que os trens, seja de carga, seja de passageiro, percorram em 600 km por hora, 600 km. Aqui são 12 km. Ou seja, a coisa está muito ridícula para nós. E aí, quando surge isso aí, a gente espera, olha, poxa, perdemos a CEPLAC, mas estamos ganhando a FIOL. A região perdeu o escritório de representação da CEPLAC, mas nós vamos ter canteiro de obra, nós vamos ter resort, nós vamos ter hotéis, nós vamos ter desenvolvimento, nós vamos ter novas estradas, nós vamos ampliar o aeroporto, fazer novos aeroportos, nós vamos ter o porto novo. Então, as rodovias, enfim, havia ali uma expectativa muito promissora de que voltaríamos a ser uma região próspera. E aí veio esse balde de água fria em relação aos problemas enfrentados pela Bami, consequentemente, paralisação da obra da FIOL e do Porto. Portanto, precisamos de uma repaginada. E o assunto é político, não é partidário, é político. É preciso vontade das autoridades governamentais no sentido de estabelecer regras. O governo, que é o detentor da concessão, porque a concessão é pública, é que tem que dizer para a empresa ou para as empresas, porque de repente estão também pensando em fazer um consórcio. Olha, o trajeto é esse aqui, vocês têm interesse? Se vocês tiverem interesse, o trajeto é esse aqui. Pronto. Eles vão ter interesse, porque eles vão ganhar muito dinheiro. Eventualmente não tendo interesse por questões que a gente desconhece, cabe ao próprio governo bancar isso aí. Embora nós saibamos da situação pré-parlamentar do governo federal e já de falência absoluta do governo do Estado. Mas quando há uma prioridade, quando há interesse, nós estamos aqui numa região de 3 milhões de pessoas. No Estado com quase 15 milhões de habitantes. Então é preciso focar-se de que nós somos a origem de tudo. Que o Brasil e a Bahia começou no sul da Bahia. Ou eles entendem dessa forma, ou nós permaneceremos sendo os patinhos feios do estado da Bahia. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, mas eu quero ressaltar já que nós vamos bater um papo, já que nós estamos falando de FIOL, com o engenheiro Chico França. Ele é um conhecedor da causa, até por conta da sua atividade profissional requerer esse tipo de pesquisa, saber o que é que tem ocorrido de novidade nas questões de estrutura, na questão de arquitetura, de engenharia, enfim, ele acaba sendo uma referência boa para que nós possamos, no próximo bloco, tratarmos não só desse assunto, mas de outros. Ok, gente? Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pegar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é